Salve, rapaziada, ele aqui trazendo mais um papo tático para falar de futebol brasileiro mais uma vez, dessa vez falando sobre Vasco da Gama, primeiro vídeo no canal para a gente falar só de Vasco, não da maneira que o vascaíno queria, obviamente, mas a gente precisa falar aí de mais uma derrota vexatória do Vasco na sua história recente, dessa vez contra o Independente Del Valle pela fase de playoffs da Sul-Americana. O Vasco perdeu por 4-0 na noite de ontem pelo jogo de ida. Vamos falar dessa partida. Antes de mais nada, só vou te pedir aquela coisa de sempre. Deixa o seu like para ajudar o canal aí, se inscreve rumo aos 500 inscritos, a gente já tá, e ativa o seu sino para não perder quando tiver vídeo novo, beleza? Deixa também seu comentário falando a sua opinião, se você é vascaíno, o que você achou do jogo, o que você achou do vídeo, aquela coisa de sempre, pra gente trocar aquela ideia, beleza? Vamos lá pro vídeo. E bom, rapaziada, vamos começar dando aquele panorama geral aí do que tá acontecendo, né, com o Vasco. O Vasco que parou agora na parada pro Mundial junto com os outros clubes, vinha de uma vitória muito boa, com um desempenho espetacular contra o São Paulo fora de casa, né, uma vitória por 3-0 que deu ânimos para a torcida vascaína, que deu uma esperança ali no fundo de que o Fernando Diniz conseguiria melhorar o trabalho, conseguiria realmente fazer esse time jogar futebol. Veio ali com algumas falas, né, do Pedrinho, de pessoas falando aquela coisa de sempre, que o Vasco é top 8 do brasileiro, que o elenco é isso aí, que ele sempre acreditou e tudo mais, aquela coisa que a gente já está acostumado depois que o Vasco vence um jogo ali. E, cara, vinha de uma boa vitória, quando volta da parada, o Vasco já perde de cara pro Botafogo, fazendo um jogo ruim. O Botafogo ganha do Vasco aqui em Brasília, né, no jogo que aconteceu no Mané Garrincha, e agora o Vasco vai para a Sul-Americana, né, jogar contra o Independente Del Valle fora de casa. Era um jogo difícil, o Independente que veio da Libertadores, foi o terceiro colocado e acabou indo para a fase de playoffs, para enfrentar o Vasco, que não conseguiu ser primeiro colocado do grupo, e também foi para a fase de playoffs. Então você esperava que fosse um jogo difícil. O Fernando Diniz, ele não tinha o Felipe Coutinho, que era a reserva técnica da equipe no meio campo, né, o jogador que arma o time, que arma o jogo, que arma ali a equipe, e não tinha o Felipe Coutinho para esse jogo. O Fernando Diniz optou por ir com dois atacantes, colocou ali o Ryan e o Verratti para jogar na frente, e nessa ausência do Felipe Coutinho. O jogo começou ali já catastrófico, né? Porque com 10 minutos de jogo o Lucas Piton ele simplesmente caga o esquema do Fernando Diniz quando ele é expulso. Ele acaba com a ideia que o Fernando Diniz tinha para o jogo, porque ele é expulso numa expulsão ridícula que prejudica o time o resto do jogo. Ainda assim, o Vasco consegue se manter ali no primeiro tempo sem tomar gols, muito por causa do Léo Jardim, claro, fazendo grandes defesas e tudo mais. Então a gente estava achando que o Vasco ia conseguir pelo menos levar ali para o segundo tempo o resultado de 0-0, e acabou que o Independente Del Valle, depois de tanto chegar, depois de finalizar 19 vezes no primeiro tempo, recorde negativo de um clube brasileiro jogando competições da Conmebol, inclusive, sofrer 19 finalizações no primeiro tempo. Fazia tempo que não acontecia. O Vasco foi e conseguiu essa proeza de tomar esse tanto de finalizações e de tantas chegadas atrás da outra do Independente, até que bateu e conseguiu furar o gol do Léo Jardim, conseguiu fazer 1-0 no final do primeiro tempo. Então ficou aquela frustração de você ter conseguido se defender o jogo inteiro, mesmo com 1 a menos, mas tomar o gol no final, e aí o Vasco foi com um resultado negativo de 1-0 para o intervalo. Depois do intervalo, o Vasco volta a campo e o time acaba tomando ali 2 gols relâmpagos no minuto 49, 51, e ali a gente já estava achando, eu pelo menos achava, que ia vir uma derrota bem pior do que foi no final das contas. O Vasco ainda ficou bem no lucro, muito por causa do seu goleiro, do Léo Jardim, que mais uma vez mostrou por que mereceu a renovação que teve, né? Vem ganhando muito mais do que ganhava antes, merecia, porque o tanto de piano que o Léo Jardim carrega no time do Vasco há muito tempo é inacreditável. Então nada mais justo do que você pagar mais do que ele recebia antes e você garantir um contrato grande para ele. Então, assim, nem sei o que ele mesmo está pensando agora, porque depois de uma derrota dessa eu acho que deve repensar, né? Será que valeu a pena renovar? Será que vale a pena continuar nesse time que não tem previsão de melhora? Será que vale? Enfim, deixa a tua opinião aí se você acha que o Léo Jardim está arrependido ou não, mas é fato que o Léo Jardim é crucial para o time do Vasco desde sempre, e agora não é diferente. Então a renovação era crucial para o time do Vasco ter algum tipo de esperança ali no gol, já que a defesa é muito ruim e costuma dar muito espaço, costuma ter muitas falhas. Então você depende realmente de um bom goleiro, e o Léo Jardim é um dos melhores goleiros do Brasil tranquilamente, e mais uma vez carregou piano ontem, salvou o time de tomar 8, 9 gols do Independente Del Valle. Então, no final das contas, a derrota de 4-0 saiu barato. O Léo Jardim ainda conseguiu pegar um pênalti ali no final do jogo, e o Vasco vai com essa derrota para casa,
muito por causa do jogador a menos, é óbvio, condicionou o jogo inteiro, o Piton acabou com o jogo que o Diniz tinha planejado e, consequentemente, acabou com o jogo do Vasco, mas ainda assim o Vasco ele poderia ter feito melhor para não sair com um resultado tão ruim assim. Eu acho que o Fernando Diniz poderia ter mexido melhor, ele ter deixado o Verratti, por exemplo, até o final do jogo, um jogador que não tem mobilidade, que tá velho, que não puxa contra-ataque, que é o que o Vasco conseguiria ontem. O Vasco só conseguiria um gol ontem através de um contra-ataque. O Vasco não conseguiria cruzar bolas na área, criar situações de gol. Então não tinha por que você manter o Verratti até os 80 e tantos minutos. Então acho que o Diniz também tem um pouco do dedo dele ontem, mesmo que a estratégia dele tenha sido estragada pela expulsão do Piton, eu acho que ele poderia ter feito muito melhor, substituindo de maneira mais eficiente o time ao longo do jogo. Mas o Vasco leva esse resultado ruim para casa depois de tomar esse 4-0 aí lamentável, vergonhoso, mais uma vergonha na história do Vasco aí, que tem se acostumado com o tempo, né, com derrotas como essa, e é bizarro a gente imaginar, né, que um time do tamanho do Vasco sofra tanto com essas derrotas tão corriqueiramente. A cada mês acontece alguma coisa desse tipo. Então, assim, é bizarro a gente falar sobre isso, é bizarro a gente ver aonde que o Vasco chegou em questão de decepcionar a sua torcida, decepcionar aqueles que conhecem o Vasco gigante desde sempre, o Vasco que é acostumado a vencer muito, a ter muitas conquistas, que tem muita história, que tem muita torcida desde sempre, e infelizmente essas pessoas estão acostumadas nos últimos anos, nesse século, a ver o Vasco passar por essas situações, né? Então, assim, lamentável, mais uma derrota bizarra do Vasco, mais um jogo que é inacreditável, o Vasco, a maneira que o Vasco se porta, a maneira que os jogadores do Vasco se portam, parecendo que estão jogando com uma camisa qualquer, enfim, eu não consigo entender, e acho que o torcedor vascaíno também não, né, como um todo. Então, assim, mais uma derrota, cara, que mostra como o planejamento foi mal feito, que mostra como tudo foi mal pensado, né, como que esse time foi mal montado, como o elenco não tem profundidade, como os jogadores que estão lá com a camisa garantida no time titular são fracos, porque essa é a realidade, eles não são mais ou menos, eles são fracos. O João Vitor é um jogador fraco, é um jogador fraquíssimo. O Piton, que já demonstrou em muitos momentos ser um jogador bom, ser um jogador que contribui, principalmente ofensivamente, porque defensivamente sempre foi uma avenida, mas ofensivamente ele compensava. Esse ano nem isso, esse ano ele tá horrível. Então, assim, a defesa do Vasco, cara, a defesa do Vasco não tem o que organizar naquele time, não tem como o Diniz chegar, você pode colocar qualquer técnico, com aqueles jogadores que estão lá, não vai dar jeito, porque a defesa do Vasco é ruim, a defesa do Vasco é fraca, os jogadores são fracos, não tem a mentalidade que você precisa ter para jogar ali naquele time, não tem a qualidade técnica, não tem a qualidade física, não tem a intensidade, não tem nada. É um catado de jogadores ruins que estão ocupando um lugar no time titular cativo, Deus sabe lá por quê. Então, assim, cara, mais uma derrota patética do Vasco, sério, eu tô até agora impressionado como que um time consegue sair para jogar uma competição tão importante, uma competição que, se você for ver em questão de nível, era a competição que o Vasco tinha mais chances de ser campeão esse ano, pelo elenco que tem e pelos times serem mais frágeis, e o Vasco acaba praticamente eliminado na fase de playoffs sem ao menos ir para as oitavas de final, por exemplo. Então, assim, mais um vexame aí na história recente do Vasco. E eu queria trazer aqui algumas coisas que o presidente do Vasco, o senhor Pedrinho, né, que abriu a boca para falar antigamente, quando chegou, que ia mudar o Vasco, que ia salvar o Vasco, que o Vasco ia ser respeitado novamente, e abre a boca para falar quando o time vence, aparece em todas as entrevistas, mas quando o time perde, não dá as caras, bloqueia torcedor na rede social, não gosta de receber críticas, enfim, muito diferente daquele Pedrinho comentarista que a gente acostumou a ver na Rede Globo. Então, assim, se mostra um cara completamente incoerente com as próprias crenças, as próprias falas que tinha quando era comentarista, e é um cara que só aparece no momento bom. O Pedrinho ter dito, até hoje, eu não acredito que o Pedrinho disse que o Vasco tem um elenco de top 8 do Brasileirão. Gente, olha o elenco do Vasco. Como que um elenco desse é top 8? Olha o futebol que o Vasco joga desde o início do ano, desde o Carille, agora com o Diniz. Como que você vai falar para o seu torcedor, iludir o seu torcedor dizendo que esse elenco é top 8? O elenco do Vasco é qualquer coisa menos top 8 do Brasileirão, cara. E a posição que o Vasco tá reflete o tanto que o Pedrinho estava iludindo a torcida do time. E quem acreditava nisso é inocente, cara.
Como que você vai falar com um elenco que tem João Vitor na defesa, que tem Maurício Lemos, que tem Lucas Oliveira? Como que uma defesa dessa é de um time top 8? Você tem um goleiro de elite, você tem um lateral que quebra galho, que é o Piton, mas ainda assim tá muito mal nesse ano, nem nas principais características dele ofensivas ele tá contribuindo tanto igual ele contribuía antes. Você tem um Paulo Henrique que é um jogador honesto na lateral direita, tá longe de ser o problema do Vasco. Você tem no meio-campo um jogador muito extra-classe que é o Coutinho, que por mais que não esteja na melhor questão física, né, inclusive não jogou por causa de problemas físicos, mas ainda assim é um jogador que pode fazer diferença ali num jogo, que pode colocar a bola embaixo do braço e fazer uma mágica. Então, assim, você tem jogadores que realmente são extra classe no time do Vasco, que podem ter um diferencial técnico de outros. Mas, assim, a maioria do elenco é médio para ruim. A maioria do elenco é médio para ruim, é time para meio de tabela para baixo, para brigar por últimas vagas de Sul-Americana, para brigar para não cair em determinado momento do campeonato. Nesse momento, por exemplo, o Vasco está quase brigando para não cair. O Vasco tem jogos a mais que os times que estão na zona de rebaixamento, tem o São Paulo que está atrás, então se esses times que têm jogos a menos, caso do Santos, do Juventude, se eles ganharem seus jogos, o São Paulo ficaria primeiro que o Vasco na zona, mas assim, o Vasco no momento, ele praticamente briga para não cair. Como que você vai falar que um time desse é top 8, cara? Outra coisa, o Pedrinho ele abre a boca desde sempre para falar sobre o Diniz, falar que ele gosta muito do estilo de jogo. E aí, quando o Diniz ele estava livre no mercado, todo mundo já sabia que o Pedrinho ia atrás do Diniz. E aí a questão que está é a seguinte: se você tem um elenco limitado que não consegue fazer as coisas que o Diniz propõe para o seu jogo, porque a gente sabe o estilo de jogo que o Fernando Diniz implementa nos seus times, é muito toque de bola, é muita aproximação. Então, assim, você precisa de jogadores que têm boa característica técnica. Você não pode contratar o Fernando Diniz para treinar um time mediano. Como que você vai cobrar resultado do Diniz com o time que o Vasco tem, com o elenco que o Vasco tem? E aí você demite o Carille, que eu entendo completamente, é um treinador completamente ultrapassado para o momento. Mas é o treinador que, querendo ou não, entregava o que o Vasco precisava, que era resultado. O Vasco precisava muito mais de resultado do que de jogar bola. E o Carille entregava isso. E aí o Pedrinho ele demite o Carille, beleza. Não é questionável, porque realmente o Carille não é longe de ser um técnico de brilhar os olhos e tudo mais. Mas assim, ele querendo ou não, entregou o Vasco com resultados muito menos piores do que, por exemplo, a derrota do Vasco de ontem. Então, assim, o Carille, querendo ou não, ele ia te conseguir entregar um campeonato mediano, um campeonato nota 6, como ele mesmo falava nas entrevistas. Então, assim, querendo ou não, você não pode sonhar em ter um time, cara, como o Fluminense de 2023, o Diniz, tendo o elenco do Vasco de 2025. São coisas incondizentes, não tem como. Então é mais uma decisão que, ao meu ver, prejudica o Vasco. Eu acho que poderia sim ter demitido o Carille, mas ter ido atrás de um técnico que tem um estilo de jogo diferente do que o Diniz tem. Porque eu não acho que o Vasco tem material humano para o que o Diniz pede de futebol. Eu acho que precisa de mais, precisa de mais coisas. E aí outra coisa também, cara, do Pedrinho. O Pedrinho abre a boca para falar de gestão de futebol e tudo mais, e é o cara que contratou o Coutinho com ali jogadores amarrados, com condições de que para levar o Coutinho tinha que levar o Souza e o Alex Teixeira, que são jogadores aposentados em atividade. Como que o Vasco, do Pedrinho, um cara que sempre pregou profissionalismo, como que esse mesmo Vasco ficou com o Souza no elenco tanto de tempo que o Souza ficou pagando salário para esse cara, jogador aposentado que não rende nada? Como que o Alex Teixeira é jogador do Vasco em 2025 e tem minutagem? Como que esse cara tá no time do Vasco, gente? Como que você vai cobrar resultado do Fernando Diniz com esse cara entrando no segundo tempo? Entende o tanto que é contraditório o que o Pedrinho pregava como comentarista e o que ele faz como gestor? O Pedrinho tem muita culpa nesse cartório e ele não aparece para dar as caras nesses momentos ruins. Aí ele some. Mas quando o Vasco vencer de 2-0 do Juventude dentro do São Januário, muito por causa da sua torcida e muito menos por causa do seu futebol, aí você vai ver ele dando as caras. Aí você vai ver pré-eleição dele falando que o time é top 8, depois do jogo ele falando lá com o peito aberto, que tinha certeza do que o time podia entregar, sempre depois dessas vitórias que no final das contas não representam nada, são exceções durante o ano. Então, assim, cara, o Pedrinho tem muita culpa nesse time. É um cara que se omite quando o time tá mal e só aparece quando o time vence, quando o time tá bem, quando acontece algum lampejo de futebol, como foi no jogo contra o São Paulo, por exemplo. Então, assim, acho que tem que ser cobrado muito sim o Pedrinho também pelo momento que o Vasco vive agora.
E também não tem como a gente falar do que o Vasco vive hoje e não falar de Alexandre Matos, do que foi a gestão SAF 777 barra Alexandre Matos barra Paulo Brax. O que foi a gestão do Vasco nesse momento em que o Vasco teve dinheiro pela primeira vez nos últimos anos? Gente, o Vasco torrou 276 milhões em contratações desde o início da SAF até o momento atual. Tudo bem que desses 276, só 20 foram ali do Pedrinho, mas assim, 250 e tantos só da SAF. O Vasco não tem um elenco barato. Você vê o elenco do Vasco, você acha que é porque o time não tem dinheiro para contratar e porque não tem investimento, mas não. O time do Vasco é caro. O time do Vasco é bizarramente caro. O time do Vasco, titular que entrou ontem em campo, custa 117 milhões de reais. Quase todos foram contratações. Se você comparar, por exemplo, o time titular do Vasco que entrou ontem com o time titular do Cruzeiro, por exemplo, que briga pelo título hoje do Brasileirão, que briga pela liderança, que joga aí talvez um dos melhores futebol do Brasil, o melhor futebol do Brasil. Se você considerar esses dois times, os elencos, o que foi gasto na montagem desses times, o time do Vasco é mais caro que o time do Cruzeiro. O time do Vasco, cara, o time do Vasco é mais caro que o time que está brigando pela liderança. E não é só que o do Cruzeiro, não, é de outros times também, que estão ali no G4, no G6. O time do Vasco é caro pra caramba. O Vasco gastou 5 milhões de euros no Adson. O Vasco gastou 1,5 milhão de euros no Lloyd Augusto, que com meta pode chegar a 14. Um jogador que só foi contratado porque fez uma live falando que queria jogar no Vasco. Como que a gestão do Pedrinho fez isso, cara? Como que pode esse cara ter sido contratado na gestão do Pedrinho? Se fosse o Matos, menos pior, porque a gente sabe como que o Matos ele não é profissional em muitas vezes, mas como que o Pedrinho trouxe o Lloyd Augusto pro Vasco, cara? Jogador mediano, jogador ruim. E aí você vai vendo como que o Vasco gasta o dinheiro e você vê porque que o Vasco tá nessa situação. Porque no momento que o Vasco teve, por mais que tenha sido pequeno, de investimento, o Vasco investiu errado. O Vasco gastou 40 milhões de reais no João Vitor. No péssimo João Vitor. No João Vitor que falha a cada 2 jogos, que compromete o time a cada 3 jogos, 2 jogos. Todo jogo praticamente, na verdade. O Vasco gastou 18 milhões no Cleiton. O Vasco gastou, cara, 25 milhões no Sforza. O time do Vasco é bizarramente caro pro tanto que o time não rende, pro tanto que o time é limitado. Então, além de má gestão, cara, é gente burra mesmo, gente incompetente, gente mau caráter que faz parte do comando do Vasco há anos e que faz o time por anos passar vexames como esse a cada mês. Então, assim, é bizarro a gente pensar no que pode ser feito no time do Vasco, porque, assim, você já passou pela SAF e até nisso o Vasco deu azar. E também não podemos falar que foi só azar, também foi incompetência da associação que vendeu o time para uma SAF que já tinha indícios de ilegalidades no seu funcionamento. Então, assim, até nisso, no momento de salvar o Vasco, a associação prejudicou. Até nisso o Vasco teve azar. Então, assim, como que você vai vislumbrar alguma coisa agora? Por exemplo, você acha que o Vasco ele vai ser comprado com facilidade? O Vasco vai chegar ali alguém para pagar milhões e milhões na SAF do Vasco, com o time nessa situação, devendo o que deve, jogando o que joga. Assim, o que resta para chamar a atenção de alguém para comprar a SAF do Vasco é a torcida, é simplesmente a torcida, que desde sempre é espetacular. A gente não tem o que questionar da torcida do Vasco, porque desde sempre os caras apoiam, independentemente do momento. O Vasco, nesse século, olha o tanto de coisas que o Vasco passou e a torcida não abandonou. Isso é o patrimônio do time, é a torcida. O patrimônio do Vasco hoje, o que pode atrair os olhos de algum investidor para comprar a SAF do Vasco, é a questão da torcida. E aí o vascaíno ele tem que orar todo dia para alguém comprar o time, porque sem SAF o Vasco não vai conseguir sair do limbo que está passando. O Vasco não vai conseguir gerar receita suficiente para mudar o patamar do time, para fazer grandes contratações, para investir num CT melhor, para investir num estádio melhor. O Vasco não vai conseguir fazer isso. O Vasco precisa de investimento e precisa de investimento urgente, porque cenas como essa de ontem contra o Independente Del Valle, elas estão sendo cada vez mais corriqueiras. E isso é patético, isso é triste, cara. É triste você pensar, por exemplo, que hoje o torcedor do Flamengo, o torcedor do Botafogo, do Fluminense, ele praticamente não vê o Vasco como um rival mais. Você vai ver Vasco e Flamengo antigamente, eu cresci vendo Vasco e Flamengo pegado.
vendo flamenguista ficar com medo do Vasco. E vice-versa, sempre. Mas assim, eu via botafoguense ficando com medo do Vasco, eu via respeito entre esses times. Hoje em dia, você entra para um clássico, o Flamengo ele parece que vai jogar um jogo qualquer. O Vasco não mete medo no Flamengo, o Vasco não dá perigo em nenhum momento. A freguesia do Vasco nesse século para o Flamengo é uma coisa abissal. O Vasco, ultimamente, ele não tem conseguido se impor contra os seus principais rivais locais. Então, assim, a cada dia que passa, o Vasco vai perdendo mais respeito por causa de gestões como essa. Gestões como a do Pedrinho, que promete profissionalismo e continua sendo amador. Gestões como a da SAF, que chega e se envolve em escândalos aí de corrupção e ainda quando coloca dinheiro, coloca mal na mão de um dirigente que gasta mal, como o Alexandre Matos. Então, assim, cara, é um limbo de coisas ruins que acontecem atrás de coisas terríveis que é impressionante. É impressionante o que acontece com o Vasco, cara. É bizarro. Essa questão do gasto do time, cara, de questão salarial, o Vasco não tem uma folha barata. É assim, é inacreditável o tanto que se gastou pro Vasco ter o time que tem hoje. Um time completamente mediano. Um time completamente mediano. E que, assim, nas mãos do Fernando Diniz, cara, ainda mais com o histórico recente do Diniz, depois do trabalho dele em 2024 pelo Fluminense, pelo Cruzeiro, e pelo que ele demonstrou até nessa passagem de agora com o Vasco. Ele fez bons jogos, mas mais derrotas do que vitórias. Então, assim, aproveitamento abaixo de 50%. Dessa maneira, se não mudar drasticamente, se o Fernando Diniz não fizer uma mágica nesse time do Vasco, daqui um mês ele vai estar na rua de novo. Então, assim, não dá para você sonhar com alguma coisa diferente no time do Vasco hoje, olhando o elenco que o Vasco tem. E aí você não consegue ver o Vasco, por exemplo, daqui uma semana, com a janela aberta, trazendo um grande jogador, porque você demanda mais investimento, e o Vasco não tem investimento, não tem de onde tirar. Então, o que o Vasco precisa fazer e pode fazer para sair desse momento que ele está? O que pode ser feito? Entendeu? Então, assim, é uma situação constrangedora, é uma situação bizarra, a maneira que o time do Vasco ele decepciona, ele deixa para baixo a sua torcida, o seu torcedor, sem vontade de ver futebol, porque assim, é impressionante, cara, é impressionante. Não tem como você culpar, por exemplo, o vascaíno que para de ver jogo, que abandona o futebol de vez. O cara só sofre há 20 anos. O cara só sofre, o cara só vê o time se ferrando semana atrás de semana, com alguns lampejos em alguns momentos, por exemplo, ano passado, quando o Vasco chega na semifinal, esses momentos de Copas, principalmente, que você pode fazer algo diferente, mas assim, a maioria do tempo, o Vascaíno tá sofrendo e os caras na gestão continuam lá como se nada tivesse acontecendo, continuam fazendo promessas vazias, continuam iludindo o torcedor, continuam sendo incompetentes, amadores, patéticos do jeito que eles são. Cara, é impressionante, assim. A gente falar do Vasco hoje e ver a história que o Vasco tem, de tantas conquistas, de tantos títulos, de tantos feitos mesmo históricos, e ver o Vasco hoje é impressionante. Não parece o mesmo time, não parece a mesma instituição. É impressionante, é uma derrota pior do que a outra. E assim, sem perspectivas de melhora. Infelizmente, hoje você não consegue ver o Vasco saindo desse limbo, infelizmente. E aí, se eu pudesse sugerir alguma coisa, se eu tivesse algum poder no Vasco da Gama, eu com certeza já estaria vendo a substituição do técnico, porque eu gosto do trabalho do Diniz no geral, eu sou um entusiasta do Fernando Diniz, mas assim, os últimos trabalhos deles não são bons e não é no Vasco que ele vai conseguir recuperar a confiança que ele tem, vai conseguir recuperar o bom nível que ele treinava os times que ele treinou e que deram certo, que deram resultado. Eu acho que não é o Vasco o time que vai reerguer o Fernando Diniz. E eu acho que essa maré do Diniz junto com a do Vasco não tem como dar bom, não tem como. Então o Vasco precisa de tomar uma decisão drástica já, se quiser se salvar e não ter um ano caótico mais uma vez. Eu acho que ainda mais agora com o Vojvoda, por exemplo, no mercado, saindo do Fortaleza, eu acho que é uma baita chance que o Vasco tem de conseguir um bom técnico, um técnico excelente, que já fez muito com pouco com o Fortaleza e que, assim, pode fazer mais do que o Diniz, ao meu ver, no Vasco da Gama, por exemplo, porque o Vojvoda tem essa característica de ser um técnico que joga em transição, que não é aquele técnico que fica muito com a bola, que propõe jogo e
você analisando o elenco do Vasco hoje, o Vasco não tem qualidade suficiente para armar jogo, para querer mandar no jogo, para querer ficar com a bola o tempo inteiro. O Vasco tem que respeitar as características que ele próprio tem. Então, nesse caso, você tem que ir atrás de um treinador que vai conseguir tirar o melhor do seu time. E nesse caso, o melhor do time que o Vasco pode tirar é jogo de transição. É jogo de transição, jogo de marcação alta, jogo de velocidade. E outra coisa, você tem que sacrificar o Verratti. Na minha opinião, você tem que tirar o Verratti do time titular, ele tem que jogar em jogos pontuais, mas o Verratti não pode fazer parte do time titular do Vasco porque perde muita qualidade técnica. O Verratti, por mais que seja um ídolo recente aí do time do Vasco, nem sei se ídolo, se você pode dizer ídolo, mas assim, é um jogador que faz a diferença, que é muito querido pela torcida ultimamente, nos últimos anos, tem salvado o Vasco em diversos momentos, tem todo o mérito do que recebe, mas o Verratti é um jogador limitado. É um jogador limitado a 1, 2 toques na bola, não tem características de contra-ataque, não tem características de velocidade, de agilidade, não tem muitas características técnicas, é muito bom cabeceador, muito bom finalizador ali para um toque 2, mas é um jogador que acaba prejudicando o andar do time do Vasco. Eu acho que se não for para o banco logo, se o torcedor do Vasco e o treinador do Vasco não entender que o Verratti ele mais atrapalha do que ajuda o time do Vasco a se desenvolver como time, eu acho que quanto antes isso acontecer, essa percepção acontecer, vai ser melhor. Porque eu acho que ainda tem muito torcedor vascaíno iludido com os gols que o Verratti entrega sem considerar o contexto desses gols, sem considerar o tanto que o time deixa de jogar para o Verratti poder fazer esses gols. Eu acho que por mais que o time do Vasco seja limitado, o elenco seja ruim, eu acho que o Vasco ele pode jogar mais do que está jogando, principalmente nas mãos de um treinador que realmente pode mexer nesse time. E eu acho que esse treinador no momento não é o Fernando Diniz, infelizmente. Eu respeito muito o Fernando Diniz, mas não acho que ele vai conseguir tirar o que o Vasco precisa nesse momento. E eu acho que o Vasco ele tem que tomar atitudes drásticas para uma situação que já é drástica. Eu acho que não dá para o Verratti continuar tendo vaga cativa no time titular, não dá para o João Vitor continuar tendo vaga cativa no time titular. O Piton precisa entregar mais, o Coutinho precisa entregar muita coisa para esse time conseguir sair desse limbo. Então, assim, os jogadores eles precisam se maximizar ao máximo para conseguir tirar o Vasco da situação que está. E, assim, demanda-se mudanças drásticas nesse time. E quanto mais rápido o torcedor, treinador, diretoria entenderem isso, melhor para o time do Vasco. E, rapaziada, o vídeo de hoje foi mais longo, foi mal aí para quem ficou até aqui, mas precisava falar essas coisas, tinha muita coisa para falar do Vasco, me colocou muitos pensamentos, precisava colocar para fora e, cara... deixa aí nos comentários se você concorda, se você discorda com o que eu falei, se você acha que o que eu disse foi errado, se você tem alguma opinião contrária aí a dizer, eu quero ver sua opinião pra gente trocar aquela ideia de sempre. Fora isso, deixa o seu like para apoiar o canal aí, é muito importante o seu like para o YouTube recomendar esse vídeo. Se inscreve, estamos rumo aos 500 inscritos, vai ajudar bastante o canal, ativa o sino para não perder quando soltar vídeo novo. E é isso, até o próximo vídeo, vou ficando por aqui, tchau, tchau.